Então, boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos, nós encarnados, nossos irmãos desencarnados e também nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Evangelho Terapia de hoje. Como sempre, orientamos sempre a gente lembrar do nosso celular para a gente colocar no modo silencioso ou no modo avião, e lembrando sempre que o silêncio também é uma prece. E como a gente sempre recorda, vamos falar da nossa programação, da programação do Centro Espírita Irmã Sheila, quais as atividades que a gente desenvolve durante toda a semana, Então, às segundas-feiras, toda segunda-feira, de modo presencial, estamos aqui no centro, às 19 horas, realizando o Evangelho Terapia, a irradiação e o passe logo após do Evangelho Terapia. Às terças-feiras, temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o nosso EG, que está na fase 2, no caso o EG 2, esse é online, pelo Google Meet. Às quintas-feiras, a cada 15 dias, às 21 horas, temos o estudo das obras de André Luiz, também que é online, através do Google Meet. Às sextas-feiras, às 18 horas, na última sexta-feira do mês, no caso, Caravana do Evangelho no Lar. E também toda sexta-feira, 5h30, se não me engano, temos os jovens, a juventude, a juventude espírita, é isso mesmo. E no sábado, todos os sábados, é aberto ao público a partir das 15h15, começa a nossa vibração. Às 15h15, às 16h30 tem o atendimento fraterno, às 17 horas a palestra pública, seguida de irradiação e a fluidoterapia. Aos domingos, quinzenalmente, temos às 16h30 os estudos da mediunidade, esse é presencial, aqui no Sheila. Às 19 horas temos o estudo das obras de Joana de Ângeles, online, através do Google Meet, e também o estudo da obra Agendas, também pelo Google Meet. Esses estudos online, todos eles podem ser acompanhados, é aberto ao público. Quem se interessar pode procurar no site, no Instagram do Sheila, ou procurar na recepção para ser adicionado ao grupo de estudos, tá bom? Então, agora iremos fazer a leitura do livro Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Na mensagem 228, que nos fala: não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu, desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Então, com essas palavras que elevam as nossas vibrações, nossos pensamentos, possamos fechar nossos olhos e assim nos conectar à espiritualidade da casa, ao Cristo Jesus, e rogar aos Espíritos benditos que nos conduzam no estudo de hoje, especialmente nossa irmã Graciele, que irá fazer a mediação desse estudo, e que possam as palavras tocar em nossos corações e que nossos corações possam ser terras férteis, que recebam essa semente do Cristo e que possa gerar uma grande árvore e dar bons frutos a todos os irmãos aos quais nos encontramos todos os dias, familiares, amigos e desconhecidos. Cristo Jesus permanece conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Hoje nós iremos fazer o estudo do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós iremos estudar os itens de 12 ao item 17. Só organizar aqui as minhas fontes de pesquisa. Vamos começar aqui lendo o trecho do Evangelho pelo item 12. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esse Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele nos fala sobre o princípio da reencarnação, da pluralidade das existências, e neste item específico, ele começa falando sobre a ressurreição, que na época de Jesus nasceu judeu, né? E segundo a crença dos judeus da época, eles tinham a concepção que nós temos hoje de reencarnação sob o nome de ressurreição, certo? E no item 13, ele fala: esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. Então, nessa explicação que ele dá sobre o profeta, ele explica que viverão de novo, porque nós iremos voltar na matéria, viver quantas vidas nos forem necessárias para o nosso progresso. Porque nós temos sim uma crença na vida do plano espiritual, né? Que nós iremos viver no plano espiritual, mas nós ainda necessitamos da matéria para promover a nossa evolução, para promover a nossa moralidade. Então, quando ele fala aqui que viverão de novo, é diferente de viver em espírito, que nós não vivemos uma única vez na matéria, e após a morte da matéria, a morte física, nós viveremos a pleno no plano espiritual. Não. Ele é bem explícito e claro que nós retornaremos à matéria quantas e quantas vezes forem necessárias. Ele continua: no sentido espiritual, essas palavras seriam contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Antigamente, quando a gente foi evangelizado, nos foi ensinado a crença de céu e de inferno, que após a vida física, conforme nós vivêssemos a nossa vida física, a gente partiria para o plano espiritual, nós seríamos julgados, né, assim dizer, pelo nosso comportamento, como vivemos a nossa vida, e nós seríamos encaminhados após esse julgamento para o céu ou para o inferno, que é o que nós consideramos as penas eternas. E como é que a gente pode considerar que um Deus tão amoroso, perfeito e justo nos daria uma pena eterna? O Pai amoroso, quantas e quantas vezes o Filho necessita e não está lá, pronto para auxiliar, pronto para ajudar? E porque Deus seria diferente? Deus que é tão perfeito, que Deus é o único ser extremamente perfeito, digamos assim. Então aqui ele fala que nós viveremos de novo. E na matéria, nós não estamos condenados às penas eternas, a viver unicamente no plano espiritual no céu, conforme as nossas ações, ou jogados no fogo do inferno, né? Deus nos dá tantas oportunidades de nos tornarmos espíritos melhores, espíritos moralmente mais evoluídos. Então essa é a oportunidade que Deus nos dá, a pluralidade das existências.
Porque a reencarnação, ela tem um objetivo. Não é só porque Deus é bom, não. Tudo que Deus faz tem por fim um objetivo sublime. E qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é o progresso. É a oportunidade de promover o progresso, é a oportunidade que Deus nos dá a cada vida que vivemos de resgatar e de reajustar os nossos equívocos cometidos em vidas passadas. E é uma oportunidade também que Deus nos dá de nós, como os espíritos ainda hoje imperfeitos, de nós podermos contribuir com a marcha da evolução do universo. Hoje nós vivemos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, mas nós já vivemos em outros planetas muito primitivos, planeta onde ainda hoje é habitado por espíritos muito primitivos que ainda desconhecem a moralidade que nós já conhecemos hoje. Então nós estamos contribuindo com a marcha da evolução do universo. Nós hoje somos espíritos melhores. Chico Xavier fala que essa é a nossa melhor encarnação, porque o espírito ele não regride. Por mais imperfeito que nós sejamos, ainda, por mais autocrítico que nós sejamos, né? De achar que nós não somos merecedores de algumas coisas, essa encarnação é a nossa melhor encarnação, porque acredite, nós já fomos espíritos piores, espíritos mais imorais. E nós estamos, além de buscar o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução, nesse processo nós também estamos auxiliando o universo nessa marcha do progresso. Ele continua aqui no item 14. Mas quando o homem está morto uma vez que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido em que se torna ele, o homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Essa guerra que ele fala aqui, que nós vivemos todos os dias de nossa vida, é a nossa guerra interna. São as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias questões, aquilo que passa pelos nossos pensamentos que nós e Deus somos os únicos que sabemos. Porque quantos conflitos nós temos que nós não compartilhamos nem com quem mora com a gente, nem com a pessoa que a gente mais ama na vida. Então, a guerra principal que nós vivemos hoje é a nossa própria guerra, a nossa guerra interna. E é nessa guerra que nós precisamos vencer. E nós vencemos como? Através do amor, através da resignação. Resignação para passar por as nossas provas, porque nós iremos passar por cada uma delas. Mas com a resignação e a fé que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados por um Deus que nos ama. Que Ele está aqui para nos dar a mão todos os dias. Filho, filha, eu estou aqui. E eu vou te ajudar. Confie em mim. Confiar em Deus. Porque nós nos julgamos às vezes tão imperfeitos, tão indignos, que nós negamos até a misericórdia que Deus tem para conosco. Nós não achamos sermos merecedores das bênçãos e da misericórdia divina. Uma misericórdia que todos os dias é derramada sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. Porque só o fato de todos os dias nós temos a oportunidade de acordar com saúde, com disposição. É a misericórdia divina intervindo em nossas vidas. É uma oportunidade que nós temos todos os dias e todos os minutos de nossa vida que Deus nos dá para a gente poder progredir. Porque, diferente da gente, que a gente quando tem uma criança sobre a nossa responsabilidade muitas vezes, nós não somos completamente capazes e misericordiosos de exercer o real e pleno amor como Deus exerce conosco. Deus não se chateia, Deus não se indigna com as nossas falhas, não. Ele nos mostra o que é o verdadeiro amor, é dar todos os dias, a todos os momentos, uma nova oportunidade de nós sermos melhores. Porque quantas vezes temos um filho, um sobrinho, alguém do nosso afeto que nós estamos
auxiliando na jornada daquele espírito de desenvolvimento, e ele falha muitas das vezes por falta de conhecimento, de ignorância, e nós não conseguimos ter a mesma misericórdia, o mesmo entendimento, a mesma paciência que Deus nos tem todos os dias. Então é essa guerra que ele fala aqui, nessa guerra em que eu me encontro todos os dias de minha vida. Espero que a minha transformação chegue, e a nossa transformação moral chegará quando nós conseguirmos vencer as batalhas que temos em nossos corações, as batalhas da vaidade, do ego, da arrogância, da ignorância. Porque só o conhecimento nos dá as armas que nós precisamos todos os dias de nossa vida para podermos vencer as nossas guerras. O conhecimento que vai me trazer o entendimento do que realmente é o amor, do que realmente é a caridade, do que realmente é a misericórdia, a paciência. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui na escola da vida, aprendendo a sermos espíritos melhores. Então, que nesta guerra que nós nos encontramos todos os dias, nós possamos nos armar com todas as artilharias que Deus nos dá, que é o conhecimento principalmente. Conhecimento que está no Evangelho do Cristo. Porque, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu abro o Evangelho, eu posso ler a mesma passagem que eu já li e reli outras vezes. Mas Deus é tão misericordioso, e a espiritualidade que nos ampara, que nos acompanha, que não nos abandona, está lá nos intuindo para nós termos uma visão diferente, para nós podermos aprender, ter entendimentos diferentes, para nós podermos nos tornarmos espíritos melhores. Nessa passagem aqui mesmo, eu já tinha lido esse Evangelho em outras vezes e eu não tinha tido o entendimento do que eram essas guerras. Porque eu ainda associava muito a questão dos conflitos entre reencarnações, para vocês verem. E essa é a nossa principal guerra que nós temos que lutar com afinco, com perseverança. Nós não podemos nos entregar às nossas imperfeições, às nossas más tendências, porque é a guerra que nós precisamos vencer, é sobre nós mesmos, não é sobre o outro, não é sobre o nosso irmão. Não é aquela guerra que a gente vê nos noticiários, que a gente vê tantos conflitos, anos por anos aí se arrastando. Quantas e quantas pessoas sofrem. Onde nós vivemos uma guerra interna todos os dias de nossa vida. E muitas das vezes nós não nos damos conta, não temos plena consciência. Mas a partir do momento que nós temos consciência e no que nós precisamos fazer, já é o primeiro passo. É fácil? Não é fácil negar a nós mesmos, não é fácil negar as nossas más tendências, não é fácil negar ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Mas saber, ter o conhecimento, a instrução, já é o começo. Já é o começo para a gente poder perseverar. Perseverar o que é que significa? É acertar de primeira tudo que a gente vai fazer? Não. Perseverar é admitir que mesmo imperfeitos, nós temos que continuar tentando. Assim como Deus tenta todos os dias com a gente. Ter a mesma paciência que Deus tem conosco para com nós mesmos. Porque às vezes a gente começa uma coisa pela primeira vez e não dá certo, você tenta a segunda e você pensa logo o quê? Não é pra mim, não vai dar certo, eu vou deixar de mão, vou entregar nas mãos de outra pessoa. E não. Na guerra de nossas vidas, nós somos o principal soldado. E só nós podemos usar as armas para poder vencer. Vencer a nós mesmos, como na porta estreita que Jesus fala. Para passar pela porta estreita, nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que nos despir de tudo que é imperfeito que nós carregamos. Continuando aqui, no item 15, quando ele fala sobre o princípio da pluralidade das existências. Nós sabemos que na época de Jesus existia uma língua, né? E de tantas e tantas e tantas transcrições, interpretações, muitos conteúdos puderam se perder pelo caminho. Só que aqui no Evangelho ele fala de 3 interpretações, e a que eu mais gosto, eu sou uma pessoa extremamente direta.
muito objetivo. Quanto mais claro você chegar com a informação para mim, mais eu vou gostar de você. E assim é a palavra do Cristo para a gente, no Evangelho do Cristo. E aqui ele fala, na versão, uma tradução, né, da versão da igreja grega, sobre a questão da mortalidade e da reencarnação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Por que quando ele fala que quando o homem está morto, ele vive sempre? Porque quem morre é a matéria. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente temos um corpo físico. Quando se fala que antigamente, no Antigo Testamento, só se poderia viver uma vez, a carne, a matéria. A Graciela, ela só pode viver uma vez, a Leciane, ela só pode viver uma vez, o Márcio só pode viver uma vez. Este ser humano só pode viver uma vez, mas o espírito ele é eterno, imortal. Ele, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Repetindo, da minha vida terrestre, quando eu partir da minha vida terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Esse momento que nós partimos do plano físico e passamos um período no plano espiritual, acho que nós chamamos de erraticidade. Esse período que nós deixamos a matéria e passamos um período no plano vivendo só em espírito, no plano espiritual, que nós chamamos de erraticidade, é um intervalo de tempo onde o nosso espírito, se necessário, ele será amparado nos hospitais espirituais para que nós possamos nos recuperar de qualquer resquício que nós possamos levar da nossa vida física. É o período que o nosso espírito vai aproveitar, digamos assim, para poder estudar, para poder montar aquele planejamento para na próxima vida ele vir um pouquinho mais esperto, mais sagaz, já com um plano de ação para saber o que é que ele vai fazer na vida para dessa vez dar certo. Porque quando nós estamos no plano espiritual, que nós estamos na erraticidade, que é esse intervalo de tempo entre uma reencarnação e outra, nós estamos amparados pelo nosso mentor, por toda a espiritualidade que nos acompanha, não somente no plano espiritual, mas na nossa vida terrena também. Porque quando nós estamos no plano espiritual, a gente planeja, não sei se vocês sabem, mas vão saber agora. A gente veio com um plano de ação do que nós iremos fazer na nossa vida. Nesse plano de ação, a gente está lá, concordando com todas as provas que nós iremos passar. Vocês já imaginaram as dificuldades que nós passamos hoje? A gente se lembrar que fomos nós mesmos que escolhemos e ainda assinamos lá no finalzinho do contrato dizendo, pode botar que eu aguento. Porque a gente veio com esse planejamento. Nós viemos com um plano de ação do mundo espiritual. Muitas das vezes, provas que nós escolhemos durante a nossa estadia no plano espiritual, tem um amigozinho da gente lá que diz assim, Graciele, segura essa tua prova aí, deixa para outra encarnação, que eu acho que dessa vez você não dá conta ainda não, você não está preparado. A gente é teimoso. Não, pode botar que dessa vez eu vou me esforçar. Vocês estão me escutando? E eu aguento. Não é porque tem hora que não dá o eco e eu não escuto. De volta, eu penso que vocês não estão me ouvindo. Então, em nenhum momento nós estamos só nessa guerra. Percebam, nós sempre estamos amparados pelos nossos mentores, pela espiritualidade amiga que nos acompanha, pela misericórdia divina que só nos permite passar pelas provas que Deus acha que nós temos capacidade de superar. Então, esse período de erraticidade, que a primeira vez que eu me deparei com este termo, que quando eu fui estudar, aprofundando esse conhecimento dentro da doutrina espírita, abriu assim minha mente. Porque quando eu comecei a estudar, eu sabia que a gente tinha esse intervalo, mas eu não sabia exatamente o que a gente fazia, né? Porque você imagina, a gente sai traumatizado da Terra, porque nós moramos num mundo de provas e expiações. A gente sai com alguns traumas, algumas coisas, aí como é que a gente volta sem se tratar disso antes?
E é exatamente nesse período entre encarnações, entre reencarnações, porque nós já encarnamos a primeira vez como espírito primitivo e desde então a misericórdia divina nos permite reencarnar tantas e tantas vidas, nos permitindo, nos dando a oportunidade necessária para a nossa evolução moral, para o nosso progresso. E percebam que quando a gente fala sobre o progresso, como eu falei anteriormente, de poder auxiliar na marcha do universo, perceba que nós não estamos progredindo só. Nós também somos auxílio e amparo para quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado, que nós estamos auxiliando, mesmo que ainda imperfeitos, a gente escolheu no plano espiritual também, viu? Aquele filho que dá dor de cabeça, aquele irmão que eu não me entendo com ele, que desde quando eu me entendo por gente eu brigo dentro da casa da minha mãe. Pois esse irmão, esse filho, nós escolhemos no plano espiritual partilhar esta vida. Nós aceitamos o desafio de partilharmos e de tentarmos superar os nossos defeitos, as nossas más tendências e nos auxiliarmos cada um mutuamente no nosso progresso. Olha que bonito. A gente não consegue nem a gente mesmos, sozinho muitas das vezes, nos salvar, digamos assim, né? A gente é além de assumir um compromisso com a gente ainda assume um compromisso com os outros. Nós somos muito imperfeitos para sabermos que a gente tem capacidade disso, né? Mas é isso que mostra e demonstra firmemente em nossas vidas a misericórdia divina. Porque Deus nos criou numa grande família universal. Quando a gente fala que nós estamos numa grande família universal, nós temos que ter o entendimento que nós estamos aqui para o nosso progresso e para auxiliar o progresso do nosso irmão. Nós não somos filhos do mesmo pai? A partir do momento que a gente entende que todos somos irmãos, a gente começa a ter o entendimento que nós precisamos superar as nossas imperfeições para a gente poder viver bem, viver em paz, superar as nossas guerras interiores. Não é tão bom a gente chegar lá no almoço de domingo na casa da mãe da gente? Eu não tenho muitos irmãos, né? Mas eu imagino famílias que têm muitos irmãos, muitos filhos, chegar no almoço de domingo e estar todo mundo em paz, podendo contar como é que foi a semana, partilhar aquele problema, um ajudar o outro. Esse grande almoço de domingo é a nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui. E ele fala aqui sobre exatamente o princípio da pluralidade das existências que está claramente expresso nisso. Porque não se pode supor que Deus tenha querido falar, o profeta, na verdade, de regeneração. Porque a mentalidade das pessoas da época, quando se falava de ressurreição, que era o termo que eles tinham entendimento, eles imaginavam o quê? Que era o corpo físico voltar à vida. E não é, nós sabemos que não é possível. O corpo, depois de morto, ele começa a se deteriorar até virar o pó. Do pó viestes, ao pó voltarás. O meu corpo físico veio do pó, o meu corpo físico saiu das mãos de Deus, assim como o meu espírito, mas o meu espírito é eterno. Este corpo físico é apenas um instrumento que Deus me dá. Então, quando ele fala sobre ressurreição, que era o que era entendido, as pessoas daquela época, como Jesus falou, quando Jesus chegou e tinha, por exemplo, Lázaro, né? Lázaro voltou à vida, milagre, que nós já sabemos o que são os milagres de Jesus, porque ele conseguia manipular o fluido, né? Ele era um espírito tão perfeito, corrigindo, ele é um espírito tão perfeito que ele consegue manipular o fluido. E ele conseguiu reviver aquele corpo. Mas isso era para mostrar aos olhos que precisavam ver, para poder acreditar nas palavras de Jesus. Porque assim como São Tomé, muitas das vezes nós ainda hoje que conhecemos a história de São Tomé, né? Que só acreditava vendo.
E hoje, com os conhecimentos que nós já temos, muitas das vezes a gente só acredita vendo. Vocês imaginam a época que Jesus viveu? Que só se conheciam sobre as leis mosaicas. Que para entrar no reino dos céus, eles teriam que acabar com todas as impurezas. Nem que significasse exterminar o irmão. Para você ver como o pensamento à época, Jesus se fez necessário em obrar estes milagres para que ele pudesse se fazer entendido. Ele falou para as pessoas daquela época como ele nos falou hoje. Mas hoje nós já temos uma moralidade mais elevada, nós já temos um conhecimento maior para entender o que é a ressurreição, o que é a reencarnação. Quando Jesus trouxe Lázaro à vida, como Deus nos traz a cada vida, a vida novamente, a vida terrena, a vida física, é a mesma coisa, a manipulação do fluido, que ele manipula e forma matéria, o corpo físico, perfeito, para que nós usemos, para que o nosso espírito use como instrumento para o progresso e para a evolução moral. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Assim como nós temos a plena certeza que nós sairemos de casa para trabalhar todos os dias, que nós retornaremos à noite, esta fé, a casa que é o nosso corpo físico, é essa oportunidade que Deus nos dá. Principalmente na fé. Quando eu me deparei com a doutrina espírita e que eu me deparei com uma fé raciocinada que me ensinou sobre como funciona a misericórdia divina através da reencarnação, que Deus me dá uma oportunidade a cada vida de reparar, de reajustar todos os equívocos que eu já cometi em outras encarnações, me fez crer e fortalecer a minha fé em Deus. Porque quantas e quantas vezes, em alguns momentos de dificuldade que nós possamos passar, a gente se questiona onde está Deus em nossas vidas. E a partir do momento que nós temos a certeza que nós temos um Pai, um Deus misericordioso que nos dá tantas e quantas oportunidades forem necessárias através da reencarnação, de nós podermos reparar as nossas falhas, os nossos erros, existe prova de amor maior que Deus pode nos dar, de misericórdia, coisa que nós ainda tão imperfeitos não conseguimos muitas das vezes explicar uma coisa para o irmão 2, 3 vezes que a gente já se escateia. E Deus está lá explicando para a gente: meu filho, procure ser um espírito melhor na sua vida, me ajude a lhe ajudar, estude a palavra, leia o manual de instrução que você precisa ler para a sua vida, porque aqui está o manual de instrução da nossa vida, o que é exercer o amor, a caridade e a benevolência para os nossos irmãos, assim como Deus exerce para conosco. É tão difícil a gente entender essas três coisas, porque ainda somos imperfeitos, mas só em nós queremos nos esforçar para fazer já o começo. E como eu falei, essa encarnação é a nossa melhor encarnação. Então, se nós já conseguimos superar tantas tendências, tantos arrastamentos, tantos vícios, tantos defeitos, que nós perseveremos nesse progresso, que nós nos munamos de todos os instrumentos e todas as ferramentas que o Cristo mesmo nos deu, que está aqui as nossas ferramentas, o que nós precisamos fazer. Nosso manual de instrução, nosso tutorial, né? Quando a gente precisa fazer uma coisa que a gente não sabe o que a gente vai fazer, vou abrir aqui meu celular, vou procurar um tutorial. Porque um dia desses eu descobri que no YouTube tem até tutorial de como fritar um ovo. Né? Então, assim, nós temos um manual, nós temos um tutorial, porque Deus gravou um vídeo pra gente com um ator chamado Jesus. Ele usou a vida de Jesus como modelo, como tutorial de um passo a passo do que nós precisamos ser.
final que nós precisamos seguir, nós temos que ter o coração aberto para isso. Para entender que algumas dificuldades que porventura nós precisamos passar, que lembrando que nós temos nosso lá no plano espiritual, lá na erraticidade, aquele períodozinho entre uma reencarnação e outra, nós escolhemos passar por isso e que nós passemos por cada prova que nós escolhemos e que a misericórdia divina autorize que nós passemos com resignação, com fé, com amor, com benevolência para com todos. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Aqui ele fala, evidentemente, sobre a luta contra as misérias da vida e ele espera a sua transformação. Ele espera que você se resigne. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Parece se colocar, depois de sua morte, no intervalo que se separa entre uma existência e outra, e que ali se esperará o retorno. Não é, pois, duvidoso que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era de uma crença fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Vocês se lembram de quando Cristo esteve aqui vivendo conosco, nesse mundo tão imperfeito? Qual foi o maior exemplo da vida de Jesus? Além do amor e da caridade. Por quantas situações Jesus foi colocado à prova para julgar o irmão? Julgar a adúltera, julgar o pagador de impostos. E ele não se colocou no lugar de julgamento. Não se colocou no lugar de condena todos nós as nossas penas eternas, mas que estende a mão e dá uma oportunidade para reparar os nossos erros. Então aqui quando ele fala que um dia a autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos, que nós tenhamos a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, que nós possamos nos livrar de todos os nossos maus sentimentos, para a gente poder entender e meditar cada palavra do Cristo, cada ensinamento que Ele veio nos ensinar sem preconceito. Sem preconceito, assim como Ele nos mostrou que nós precisamos ser. Quantas das vezes nós temos preconceito com um colegazinho de trabalho que está fazendo uma coisa errada, aí, ao invés da gente se preocupar em fazer o nosso, a gente está preocupado que ele está fazendo errado. Com o vizinho que está botando o som nas alturas, aí você está incomodado com ele. Às vezes aquela fofoca que sai naquele Instagram famoso, né, de fofoca, que fulano de tal fez isso, aí tu julga. Mas será que se a nossa vida fosse exposta, talvez, com um desses famosos, será que nós não seríamos julgados de tal forma, às vezes até pior? Então, quando ele fala aqui, quando as palavras forem meditadas sem preconceito, quando nós conseguimos conceber o verdadeiro ensinamento do Cristo, vai nos tirar muitos fardos e vai nos munir de muitas armas para nós nos vencermos os nossos arrastamentos, vencer as nossas más tendências, os nossos maus sentimentos. Mas essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar os efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, uma palavra, como uma lei natural. Nós vivemos sobre a lei do progresso, sobre a lei de causa e efeito. E por isso, a reencarnação, ela é necessária, como ele fala aqui, que é uma condição inerente à humanidade, que é uma condição inerente ao ser humano. Porque como é que eu vou
viver dentro de uma lei de causa e efeito, onde numa única encarnação eu cometo minhas falhas, meus desvios, e Deus não vai me dar uma oportunidade de corrigi-los. Está vendo como, se a gente for enxergar a nossa existência como uma única e limitada existência, nós teríamos que negar a misericórdia e a benevolência divina? Perceba que, como nós precisamos todos os dias nos alimentarmos, ingerirmos água, pelo menos 3 litros de água por dia, nós precisamos da reencarnação, porque é a oportunidade, é a demonstração de amor e de misericórdia que Deus nos dá. Assim como o nosso cabelo cresce, as nossas unhas crescem, como nós, mulheres, podemos gerar outra vida, é uma condição humana, porque nós encarnamos humanos, né? É uma condição humana. É necessário que nós retornemos à vida física quando nós partimos dessa. Eu tive uma experiência há um ano de quase assim partir para o outro lado. E foi uma experiência que, no primeiro momento, a gente agradece a Deus pela misericórdia divina, né? Pela oportunidade de eu continuar aqui encarnada hoje, tendo a oportunidade de falar para todos vocês. Mas ao passar do tempo, depois dessa minha experiência, fui amadurecendo alguns pensamentos que eu tinha de como Deus, nesta mesma encarnação, Ele foi misericordioso, amparou o meu corpo físico para que não sofresse danos irreparáveis, para que eu estivesse aqui, perfeitamente saudável. Então eu vi como a reencarnação é necessária. Eu entendi que o momento que eu passei e que eu fui amparada por toda a espiritualidade que me acompanha, que nada fosse acometido ao meu corpo físico, que a gente, quando tem algumas experiências assim, a gente repensa a nossa vida, né? E eu tive uma comparação que é como se a gente retornasse ao plano espiritual e a gente repensasse toda a nossa encarnação anterior. Porque esse momento que eu tive de erraticidade no plano físico me deu um tempo para eu poder repensar a minha vida, repensar o que realmente importa, repensar o que realmente vale a pena, repensar de como estava agindo, como é que estava a minha conduta moral, o que é que eu estava fazendo para me tornar uma pessoa melhor. Então é esse intervalo de tempo, mas que está na nossa consciência todos os dias, sem precisar que nós retornemos ao plano espiritual para passar por todo esse momento de amparo, de auxílio, para nós podermos retornar à vida física, nós temos esse mesmo período durante a nossa encarnação, que é aquela consciência. Vocês já escutaram aquelas frases feitas, né? O nosso maior juiz é a nossa consciência, é o nosso travesseiro. Vocês já repararam que quando a gente faz algo que a gente sabe que não é certo, a gente pode não falar para ninguém, a gente não pode assumir para ninguém, mas no nosso íntimo nós temos a consciência de que as nossas ações, as nossas atitudes não foram corretas? Então, que nós não esperemos passar para o plano espiritual, para poder reavaliar toda a nossa existência. Porque, como eu falei, Deus nos dará armas todos os dias para lutar as nossas batalhas. Deus nos dá o conhecimento. Não significa que será fácil. Não significa que nos vai isentar de toda situação que nós precisamos passar. Mas que cada situação que nós vivemos e vivenciamos, seja por nós mesmos ou seja utilizando a vida de outras pessoas como exemplo, porque eu prefiro aprender com os erros dos outros, para não ter que errar, para não ter que aprender com os meus próprios erros, né? Que a gente não observe a vida do outro só com um olhar de julgamento, mas como exemplo do que eu quero ser, do que eu quero me tornar, de como eu quero ser lembrada. Tem uma música que fala que aqueles que partiram
permanecem perto de nós. E é realmente isso, porque nós partimos do plano físico, mas nós mesmos aqui, nós todos que estamos encarnados, quantos e quantos espíritos amigos estão aqui, que nos acompanham todos os dias de nossa vida. Quem nós amamos nunca virá para longe de nós, seja no plano físico, muito menos no plano espiritual. Então, depois dessa experiência que eu passei, depois de um tempo, principalmente depois de eu estar trabalhando nessa casa, porque o trabalho do bem, ele lhe abre os olhos para muitas das coisas que às vezes estavam à sua frente. E como Jesus diz, tem de olhos de ver e ouvidos de ouvir. E eu não conseguia ver e nem conseguia ouvir. Então, que nós tenhamos olhos de ver cada instrumento que chega às nossas vidas todos os dias, para a gente poder progredir, para a gente poder participar dessa evolução, para nós podermos nos tornarmos espíritos melhores. Porque qual é a finalidade da nossa existência? A perfeição. Nós aqui, todos que estamos aqui, encarnados e os nossos irmãos desencarnados que estão aqui também. Qual é o nosso objetivo? A perfeição. Porque quanto mais perfeitos, mais próximos nós estaremos da vivência plena de Deus. Assim como Cristo saiu do plano perfeito que ele se encontrava e ele se diminuiu por amor, para conviver com nós, tão imperfeitos ainda, para nos mostrar o tutorial de como é que a gente tem que seguir a nossa vida, para mostrar como a gente tem que ser, qual é o nosso destino, qual é o nosso caminho, porque qual é o sentido da nossa existência, se for apenas nascer e morrer. Porque se a gente for analisar uma única existência, se eu que estou tentando aqui, com todas as minhas imperfeições, ser uma pessoa melhor, fazer o trabalho do bem, o que é que vai me recompensar se eu for morrer e acabar, ou ser condenada a uma pena eterna por um único erro meu, se eu comparar a minha vida à vida, por exemplo, de um criminoso? O que é que poderia me motivar a ser uma pessoa melhor se alguém que não está no mesmo caminho terá o mesmo fim que eu? Então, a questão da reencarnação nos vem mostrar as oportunidades que nós temos. Mas que, além de mostrar as oportunidades que nós temos, também nos chamar à consciência. Não é porque eu tenho aqui a oportunidade de sentar em 10 cadeiras diferentes que eu vou esperar chegar na 10ª para me tentar ser uma pessoa melhor. Porque quando eu sentar na primeira para eu passar para a segunda, se eu não cumprir a prova da primeira, eu vou passar por ela de novo. Que a ideia da reencarnação, que o conhecimento da reencarnação nos chame a essa consciência, nos chame ao melhoramento, nos chame à evolução moral, nos chame a sermos pessoas melhores. Porque é para isso que serve. Nós não estamos na escola, quando a escola filho da gente começa lá no pré-escolar e vai infantil 1, 2, 3, 4, 5, tem até alguns lugares aí que é os 6. Aí tem, eu sou da época da alfabetização, mas hoje é primeiro ano, né? Aí tem primeiro, segundo, tal. Se o seu filho ele não aprender no primeiro ano, ele vai passar para o segundo? Não, ele vai repetir o ano. Aí que a gente fala para o filho da gente, não é para repetir o ano, para ele não perder um ano, né? O ano escolar, porque ele vai ter que estudar de novo. E assim funciona com a gente. Eu vou perder a minha próxima reencarnação para fazer a mesma coisa que eu não consegui fazer nessa. Porque é isso que nós estamos muitas das vezes fazendo. Nós conseguimos sim melhorar em muitos aspectos. Porque o espírito, qual é a ordem natural do espírito? A lei natural divina que nós vivemos, a lei do progresso. Nós sempre seremos espíritos melhores. Por menor que seja essa melhoria, por menor que seja essa mudança. Porque nós somos espíritos criados para que a nossa finalidade é sermos espíritos perfeitos. Mas se quando nós tivermos acesso a todo esse conhecimento, nos chamarmos a nossa consciência e nós assumirmos e decidimos cumprir com o compromisso que nós viemos exercer aqui nesta encarnação.
Porque numa única encarnação a gente não vai conseguir, né, cumprir e se tornar um espírito perfeito. Porque seria prova demais, nós ainda não temos tamanha capacidade, essa capacidade só de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que nos dá a reencarnação, a oportunidade de progredir, de corrigir os nossos defeitos, as nossas falhas. Muitas das vezes a oportunidade de reencarnarmos no mesmo ciclo familiar, da gente poder se reajustar com aquele espírito que em outra vida eu posso ter machucado, eu posso ter ofendido, ele está me dando uma oportunidade. Aquele espíritozinho que a gente não consegue se harmonizar com ele, né? Porque às vezes a gente chega com uma casa da gente já vai logo com raiva. Muitas das vezes aquelas pessoas que nós temos maior dificuldade de convivência é a nossa maior oportunidade de reajuste, de reparar as nossas faltas. Porque a reencarnação traz com a gente o véu do esquecimento, que é mais uma prova da misericórdia divina. Não nos permitir que nós tenhamos lembranças de vidas passadas, muitas das vezes dolorosas. Porque a gente ainda não consegue lidar com as dores só dessa encarnação. Vocês imaginam se a gente lembrasse tudo de bom e de ruim que a gente já viveu, que a gente muitas das vezes só lembra do ruim, né? Tem uma pessoa que ela fez bem a vida toda pra você, e no dia que deu um negócio errado, você só se lembra. Aquela pessoa fez tal coisa comigo e eu não consigo esquecer. E a questão da reencarnação, trazendo esse véu do esquecimento, é uma oportunidade que Deus nos dá de repararmos, de nos reajustarmos com os nossos irmãos. Porque nós estamos aqui para viver em união. Nós chamamos humanidade justamente por isso. Nós não vivemos só. Nem no plano físico, muito menos no plano espiritual. Eu tinha um ditado assim na minha cabeça. Deixa pra descansar quando morrer, antes de eu conhecer a doutrina espírita, né? Aí um dia desse eu escutei, deixa pra descansar quando for presa. Por quê? Porque quando a gente morrer, a gente não vai descansar, a gente vai trabalhar mais no plano espiritual. E lá, assim como nós teremos acompanhamento de vários mentores, dos nossos amigos espirituais. Então, minha gente, vamos trabalhar pelo bem. Não vamos chegar ao ponto de repetir a série, de repetir a reencarnação, para poder a gente conseguir se reajustar a passar naquela prova, naquela série difícil. Quantas e quantas pessoas já perderam inúmeras reencarnações, inúmeras oportunidades de se ajustar, às vezes por conflitos no próprio ciclo familiar, que repete o mesmo erro por muitas e muitas encarnações, ou não conseguir se desprender dos maus sentimentos. Que mau sentimento eu carrego dentro de mim hoje? Que fardo eu carrego? Que hoje eu sei que, como eu não vou morrer agora, estou falando no espírito, tá, gente? Que todos nós vamos morrer. Que nós vamos voltar novamente. O que é que eu não quero trazer novamente? Porque é uma viagem longa que a gente vai fazer do plano espiritual. Aí vocês imaginam, eu vou daqui para Teresina, eu levo uma bagagem. Aí eu retorno de Teresina para Periperi. Eu trago a bagagem que eu levei da primeira viagem. Aí quando eu precisar retornar de Teresina para Periperi, eu trago mais uma bagagem. Porque eu não consegui deixar minha bagagem lá em Teresina, a primeira que eu levei. Que era o processo que eu precisava passar, me reajustar das minhas falhas. Aí você imagina, quantas e quantas vezes eu vou de Piripiri para Teresina, levando e trazendo bagagem, que era para eu ter deixado no destino, eu fui para o destino e voltei com a mesma bagagem, e ainda estou acumulando. Quantas bagagens, digamos assim, a gente está acumulando ao longo das encarnações que nós temos, que nós precisamos deixar esse peso para trás. Quando eu falo que nós precisamos, que nós decidamos, nós temos o poder e o livre-arbítrio de decidir deixar para trás. Porque a partir do momento que nós decidimos não carregar os fardos, os pesos, os maus sentimentos, a nossa bagagem ela começa a se tornar mais leve. E vai chegar uma hora que ela não vai pesar mais. E quando eu precisar fazer a viagem novamente, aquela bagagem
devagar. E que na viagem entre a vida física, plano espiritual e o retorno à vida física, que nós consigamos decidir não levar as bagagens, os maus sentimentos, os arrastamentos. Que nós decidamos, nós podemos escolher todos os dias vencer as nossas batalhas. Tem uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida que eu queria ler para vocês, porque esse livro eu acho ele muito sucinto. Como eu falei para vocês, eu gosto de coisas bem objetivas e bem diretas. Minha cabeça funciona assim. O item 110, Vidas Sucessivas, ele é um livro de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, e ele fala assim: a reencarnação é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do mundo. A providência divina, todavia, corrige amando. Deus, ele nos corrige, sim, mas ele corrige através do amor. Diferente das vezes que a gente quer corrigir, né, uma criança, a primeira coisa que a gente faz é ter uma crise assim, de ira, estoura, aí desconta na pobre da criança. Depois a gente pensa que tem que educar, e se lembra que tem que educar, né? Não, Deus não é este pai. Ele nos ensina através do amor. E a maior prova de amor que Deus nos dá é a oportunidade da reencarnação. Para encerrar o nosso estudo do Evangelho de hoje, queria ler para vocês duas questões do Livro dos Espíritos que falam um pouco sobre a questão da nossa matéria, que é a questão 31. E a pergunta é: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. E a questão 32 do Livro dos Espíritos: de acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não passam de medicações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Todo este corpo físico, todo este instrumento que Deus nos dá, que é o corpo físico, toda célula do nosso corpo é instrumento para perceber. Para perceber tudo que está ao nosso redor, a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso tato. Porque isso aqui é para ser um instrumento do trabalho, do bem, e o bem que é viver os ensinamentos de Deus. Então, tudo que nos compõe de corpo físico, toda a nossa matéria, todos os nossos órgãos, cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça é feita para perceber o amor de Deus, para perceber a misericórdia divina. E que nós saiamos, meus irmãos, daqui hoje com a certeza que a reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. E assim eu encerro o estudo do nosso Evangelho de hoje. Muito obrigada. Então, com essas palavras benditas que tocam o nosso coração, quem assim desejar, fechemos nossos olhos, para que assim possamos entrar em comunhão com Cristo, em comunhão com a espiritualidade bendita desta casa, que nos acompanha, que está conosco em nossos estudos e nosso aprendizado. Que possamos levar para as nossas vidas todo o conhecimento, toda a semente que foi plantada em nossos corações, que possamos fazer dessa nossa reencarnação uma reencarnação de mudança, uma reencarnação que nos leva para o Cristo, que nos leva para o Pai. Que possamos cada vez mais
adquirir esse conhecimento, colocar em prática todas as ferramentas que o Pai nos dá todos os dias, para que possamos, assim, nos auxiliar em nosso progresso moral através da caridade para com os nossos irmãos. Cristo Jesus, irmã Sheila querida, Dr. Bezerra de Menezes, permaneça conosco em nossos trabalhos e ainda que iremos realizar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos para o momento